Muito bem, queridos do Mundo Edu, nós estamos aqui de novo com nossas aulas para ajudar você a chegar lá no topo do Enem e hoje nós vamos falar sobre Brasil, a República e a democracia. Porque desde 1889, quase há 130 anos, o Brasil tem república, mas a gente vai analisar se nesse tempo todo ele tem democracia. A república, o conceito que vem lá do latim, res publica, a coisa de todos. E a democracia, que veio lá da Grécia, demos, povo, kratos, governo, o governo do povo. Será que na coisa de todos, a república, existe de fato um governo do povo ao longo desse período todo? Aí nós vamos dividir a república nesses períodos, que normalmente os livros dividem, República Velha, Era Vargas, etc. E vamos analisando a participação popular nesses momentos aí. Por exemplo, no período inicial que a gente chama de República Velha, ou Primeira República, que vai de 1889 a 1930, nesse período não existe democracia. O Brasil ele é marcado pelo coronelismo, ele é governado pelos grandes coronéis, que fazem acordos entre si, que vivem de relações clientelistas, como já apareceu na prova do Enem. Clientelismo, traduzindo para uma prática cotidiana, seria a troca de favores. Uma mão lava a outra. Você me dá um cargo, eu te consigo outro cargo. Você me repassa verbas, eu te consigo algum favor político. O coronelismo, a República Velha, é marcado pelo clientelismo e não tem praticamente participação popular ou defesa das questões populares, apesar de existir o voto, que era para os homens que fossem alfabetizados e não importava a renda. Mas quem tomava as decisões no final das contas eram os coronéis, os grandes fazendeiros que mandavam no Brasil. Mas em 1930, os militares, apoiando Getúlio Vargas, derrubaram os coronéis, acabaram com a República Velha, a República Oligárquica, mas iniciava o período de Getúlio Vargas, a Era Vargas, de 1930 a 45. Porém, moçada, a Era Vargas, de 15 anos, ela é marcada pelo autoritarismo do presidente, que não foi escolhido sequer uma vez como presidente pelo voto popular. De 1930 a 34, Getúlio Vargas ficou como presidente provisório depois de tomar o poder na Revolução de 30 e, inclusive, extinguindo a Constituição que era vigente na época. Em 34 foi feita a Constituição, muito bonitinha, voto para as mulheres, voto secreto, legislação trabalhista, mas a própria Assembleia Constituinte elegeu o Vargas presidente e não o povo. Em 38, sim, iam ocorrer eleições, bacana, o povo do Brasil ia escolher o presidente, mas o Vargas deu um golpe nele mesmo, o golpe do Estado Novo, e estabeleceu a ditadura do Estado Novo, uma ditadura que lembra em alguns momentos o fascismo ou o nazismo aqui no Brasil. O Estado Novo não tem partido político, no Estado Novo não tem autonomia para os estados, no Estado Novo existe censura, existe uma grande propaganda do presidente, do governo, através do Departamento de Imprensa e Propaganda, e não tem, de jeito nenhum, democracia. Aí o Vargas renunciou em 1945, e em 1946 iniciava finalmente, quase na metade do século XX, um período de democracia na República Brasileira. Sim, já haviam passado mais de 50 anos e o Brasil, que tinha a república, a coisa de todos, não tinha democracia, o governo do povo. Mas aí, entre 1946 e 64, teve democracia sim. O povo pôde votar, pôde se manifestar, pôde ter diversas liberdades. Vivemos um período bem bacana, que mais tarde vai ser chamado inclusive de os anos dourados do Brasil, onde o Brasil também tem algum desenvolvimento e democracia. Eleito pelo povo, o presidente Eurico Dutra é o cara que nos posicionou, nos alinhou ao lado dos Estados Unidos na época da Guerra Fria, rejeitando as ideias socialistas, inclusive rompendo com a União Soviética. Chegando pelos braços do povo ao Palácio do Catete, finalmente Getúlio Vargas foi eleito. O Getúlio, que não tinha sido nunca eleito naqueles 15 anos anteriores, em 1951 virou o presidente escolhido pela galera.
É nessa época, nos anos 50, que o Getúlio Vargas cria a Petrobras, por exemplo. O povo do Brasil também escolheu logo depois Juscelino Kubitschek, o presidente que foi responsável pela construção de Brasília, foi responsável pela instalação das fábricas de automóveis em nosso país. A galera escolheu um presidente maluco, o Jânio Quadros, que criou a campanha da ação moralizadora, onde proibiu, por exemplo, o uso de biquíni nas praias. Que medida de grande repercussão socioeconômica. E o povo não tinha escolhido para presidente, mas tinha escolhido para vice João Goulart, que quando Jânio renunciou, Jango assumiu e foi quem criou, por exemplo, o Estatuto do Trabalhador Rural, dando direitos trabalhistas para quem fosse do campo e propondo as reformas de base, onde tinha reforma urbana, tributária e reforma agrária. Mas aí os militares já acharam que reforma agrária era uma coisa demais, que poderia levar para o socialismo e deram um golpe em João Goulart e deram um golpe na democracia. Porque de 1964 até 85 nós vivemos o regime militar, que muitos chamam de ditadura, alguns tentam contemporizar e dizem não, foi um período de exceção para combater o comunismo, mas não teve democracia de jeito nenhum nesse momento. Os presidentes militares até tentaram dizer que era democracia quando estabeleceram, por exemplo, que tinha o voto indireto. Não era a população que escolhia o presidente, a população escolhia deputados, escolhia senadores e estes formavam um colégio eleitoral que escolhia o presidente militar. Eles disseram que era uma forma de refinar a democracia, mas na verdade era uma forma de excluir o povo da escolha do presidente do seu próprio país. Além disso, foi estabelecido um forte regime de censura em todos os meios de comunicação e perseguição às oposições, fechamento de sindicatos, da UNE, etc. E com o ato institucional número 5 de 1968, o presidente ganhou superpoderes, podendo inclusive interferir em estados e municípios. Não tínhamos democracia. Só em meados dos anos 80 que vai começar a se construir a nova república, o período que vem até hoje, né, que nós estamos vivendo, e nesse período retornou a democracia ao Brasil. Muita gente não se dá conta, mas esse é um período de ampla liberdade de expressão, de religião, de imprensa, uma legislação trabalhista bastante importante, onde é que inclusive tem o direito de greve, a ampla liberdade partidária com N partidos, até demais às vezes, mas moçada, um período de grande democracia que a gente vive agora. Moçada, nessa relação república que existe desde 1889 e democracia, o cálculo é simples. Nós temos dois grandes períodos democráticos. Aquele período entre o Estado Novo do Vargas e a ditadura militar e o período depois da ditadura militar. Então, de quase 130 anos de república, fazendo os cálculos, nós temos uns 50 anos aproximadamente de democracia. A República Brasileira não é muito democrática. Mas eu espero que essas informações possam te ajudar na prova do Enem. Continue estudando, firmes e fortes. Vamos lá, um abraço!